Gostaria de convidar a Cláudia para estar aqui à frente e pedir vocês que estendessem as mãos sobre ela, por essa serva de Deus que se colocou à disposição de Deus nessa noite, para que através dela a palavra de Deus seja ministrada no nosso coração. E é por isso, Senhor, que nós te apresentamos a nossa irmã, já te louvando, te bendizendo pelo seu ensino, por toda a sua disposição, te louvando, te bendizendo, Senhor, por abertura do coração para vós, e por essa abertura, Senhor, que a Cláudia te deu, que o Senhor possa no seu coração e derramando todas essas graças que para ela foram reservadas, e também as graças, Senhor, que para nós foram reservadas nesta noite. Que através da tua palavra seja ministrada a tua vontade para a nossa vida, que a Cláudia seja o canal de toda essa graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você já pode pegar a sua Bíblia. Nós vamos abrir em Efésios 5, de 1 a 6. Efésios 5, de 1 a 7. Amém? Antes de nós lermos a palavra de Deus, nós vamos voltar um pouquinho a algumas pregações que foram feitas nesse tempo de quaresma, né? Nesse tempo precioso que a igreja nos traz, um tempo de olhar para dentro do nosso coração, de aumentar e intensificar as nossas orações, pedir perdão ao Senhor e ressuscitar com Ele na Páscoa. Hoje nós estamos na quarta-feira, quarta semana da Quaresma, isso mesmo, né? É um tempo de muita graça para nós. E nesse grupo de oração, desde a primeira semana da Quaresma, nós estamos fazendo um caminho. Na primeira pregação, nós contemplamos entrar com Jesus no deserto, onde Jesus nos mostrava as tentações humanas que Cristo viveu na carne, porque mesmo sendo Deus, Ele também era homem, Ele também era humano. E Jesus não só combate o mal, mas Ele vence o mal. Vence o mal por nós também. E a Sandra falava nessa primeira pregação que nós precisamos tirar os olhos da tentação e olhar para os céus, da onde vem a palavra de força, de firmeza, que nos faz vencer o mal. E que Deus não permitirá que a tentação seja além das nossas forças. Que Deus nos dará força para superar. Assim que a Sandra encerrou a pregação dessa primeira semana da Quaresma. Na segunda semana nós ouvimos falar sobre os exercícios diários de conversão, onde Deus nos falava: tirai vossas más ações diante dos meus olhos, aprendei a fazer o bem, lavai-vos e purificai-vos. E o Nil disse uma coisa na pregação que me chamou muita atenção, que ele falava assim, que se nós a cada quaresma combatermos um pecado, em 10 anos nós seremos bons cristãos. Se a cada ano a gente combater um pecado pessoal durante a quaresma, em 10 anos nós seremos bons cristãos. E a terceira pregação da Cristina na semana passada, o tema era: é tempo de abandonar a resignação, convertei-vos.
E aí nós vimos lá no livro de Números que o povo caminhava no deserto e o povo começa a resmungar, começa a pecar contra Deus, e ele tem uma provação de serpentes que picavam as pessoas, assim como o pecado nos atinge, e o povo se arrepende, pede a Moisés que interceda a Deus, e Deus manda Moisés fazer uma serpente que será colocada no alto, que todos que vissem aquela serpente com fé seriam curados. E Cristina trazia para nós agora que na nossa Páscoa quem seria elevado numa cruz, quem seria elevado no alto para a nossa santificação, para a nossa conversão, é o próprio Cristo. Não mais uma serpente de bronze, mas o próprio Cristo que nos foi dado por Deus para a salvação dos nossos pecados. Então hoje nós vamos começar a pregação dessa semana. E aí nos diz a palavra: caridade, fuga das impurezas. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredir na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sobre qualquer forma ou avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém aos santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ação de graças. Porque saibeis bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Deus, reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não nos comprometais com ele. Palavras do Senhor. Graças a Deus. E aí todos os livros, a maioria dos livros, eu acho que todos os livros, né? Tenho medo de falar alguma besteira, então às vezes quando não tenho certeza eu falo acho. Mas em especial os livros escritos por Paulo, logo lá no começo vem falar: eu, Paulo, escrevendo para a comunidade tal. E eu fui pegar essa introdução. E aí em Efésios a gente vê assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos de Efésio, a comunidade de Efésios, para essa comunidade que ele escreveu, e aos que creem em Jesus Cristo. Quem é você que crê em Jesus Cristo? Levanta a sua mão. Paulo escreveu há muito tempo para a comunidade de Efésios e estendeu essa pregação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então nós também estamos contemplados nessa pregação de Paulo. E aí continua o que Paulo diz: bendito seja Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo. Nós somos escolhidos, nós somos filhos, nós somos amados antes da concepção dos nossos pais. Nós somos filhos amados porque nós não somos árvore, nós somos sonhados por Deus desde antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Para nós sermos santos, perfeitos diante dos olhos de Deus. Não é só diante dos olhos de uma sociedade. Que às vezes quando a gente começa uma caminhada na vida com Deus, né, na vida da igreja, às vezes as pessoas não olham e falam assim: nossa, quanta virtude! Nossa, ele caminha na igreja. Nossa, ele tem uma vida reta. Mas a palavra de Deus nos convida a sermos santos diante dos olhos de Deus, diante daquele que nos vê com profundidade, que vê o profundo da nossa alma, não só a nossa estética, não só o que nós falamos em público, não só o que nós fazemos na beira das pessoas,
Nós somos chamados a ser santos diante de Deus, diante de Cristo, que é o Santo. E a palavra começa dizendo que nós precisamos ser imitadores de Deus, como filho amado de Deus. Aí depois diz no versículo 2 também, progredir na caminhada, assim como Cristo nos amou. Quando a gente fala de progredir, a gente fala de caminhar, a gente fala de sair do lugar, a gente fala de dar passos. E Deus deseja muito mais nos ver caminhando do que nos ver chegando ao ponto final. Chegar ao ponto final já é graça de Deus. Alcançar o céu não é mérito nosso, mas é graça de Deus. Agora, progredir, caminhar e buscar as coisas de Deus é um esforço nosso. Precisa ser algo dedicado do nosso coração, da nossa mente, da nossa vontade. Aí diz o versículo 3, fala de alguns pecados, né? Quanto a fornicação, a impureza, sobre qualquer forma, a avareza, que nem se faça menção entre vós como convém aos santos. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falava assim, que quando a gente fala assim, nossa, mas fulano também é tão radical, né? Nossa, mas tem umas coisas assim, que é um exagero, né? Não precisa ser tão assim para ser cristão, né? Aí ela falava assim, quando a gente fala, quando a gente tem essa fala, com o que nós estamos nos comparando? Porque se a gente nos comparar com o mundo, né? Com o Big Brother, né? Com as pessoas que vão na igreja uma vez sim, outra não, e às vezes uma vez não, outra não. Se a gente se comparar com essas pessoas, talvez a gente esteja muito santo mesmo. Mas se nós nos compararmos aos santos da nossa igreja, aqueles que morreram, aqueles que deram o sangue para que nós estivéssemos reunidos aqui hoje, se a gente começar a se comparar com os santos, nós vamos ver que nós estamos muito longe ainda. Nós vamos perceber que nós estamos no começo da nossa caminhada. E o que nós vivemos não é um exagero assim não, porque os santos viveram muito mais, se aprofundaram muito mais. Aí você vai falar assim, Cláudia, mas tem até sacerdote dizendo assim, que a gente não precisa muito, exige muito da gente, não exija muito de você, né? Deus é misericórdia, Deus perdoa, fulano morreu, mas está no céu. Realmente, Deus é misericórdia. E nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Mas Deus é misericórdia para uma pessoa que busca, que entendeu a voz de Deus, que ouviu a voz de Deus e que fala, Senhor, eu desejo, eu quero, mas completa em mim o que eu não posso fazer. Completa em mim, Senhor, o que eu já comecei e o que eu não dou conta mais de terminar. Mas quando nós colocamos tudo na conta de Deus, porque eu vivo assim mesmo, hoje é domingo, mas hoje eu não vou, não, eu estou cansado, Deus me perdoa. Eu vivo pecado assim, nossa, mas é tão difícil sair desse pecado, você não tem noção. Deus me perdoa. Mas aconteceu aquilo assim, eu não quero nem ver a cara da pessoa, não quero perdoar, não quero ver. Mas Deus que me perdoe, mas eu não quero ver a pessoa. Nós vamos levando a nossa vida assim, botando tudo na conta de Deus. E que Deus que deu o jeito dele, né? E aí, nesse versículo 3 ainda, fala de 3 pecados. A fornicação, nós sabemos que é o sexo fora do matrimônio. As impurezas, que é tudo que tira a graça de Deus de nós. Nossas conversas, nosso jeito de se vestir, nosso jeito de se divertir, as coisas que nós assistimos na televisão. Tudo que nos afasta de Deus são as impurezas. E o avarento. O avarento é aquele que tem um apego ao dinheiro, que falta generosidade. Aí talvez você não esteja em nenhum pecado público e você talvez seja pobre e fala assim, então estou livre. Não estou em fornicação, não estou em impureza, não sou avarento, porque eu não tenho dinheiro. Como você é avarento? E deixa eu perguntar para você. Enquanto eu falo, tá gente, estou falando dos meus pecados também, tá? Que não seja uma pregação de acusação. Porque o que Deus fala para mim, fala primeiro para mim. Fala primeiro em mim. E vamos nos questionar. Que sentimento
momento é aquele quando a gente passa diante de uma pessoa, vê uma pessoa com fome, a gente tem o dinheiro para comprar mais um pão e a gente fala assim, mas eu vou guardar para amanhã. Porque vai que amanhã eu não tenho dinheiro para comprar o meu pão. Aí a gente olha para a pessoa e fala assim, mas será que ele está ali mesmo porque ele precisa ou porque ele bebeu a noite inteira? Não importa o motivo. Nós precisamos olhar para aquele irmão como um Cristo que passa fome. Essa é a nossa obrigação. O que ele está fazendo ali, por que ele está ali, por que ele está pedindo isso, ele vai acertar a conta com Deus. Se ele precisa, se ele não precisa, se ele tem uma casa. Ah, mas fulano pede, mas em tal bairro assim, ó, tem 3 casas alugadas. Mas fulano pede, ela ganha melhor que você que trabalha de carteira assinada. Não interessa. Nós precisamos olhar para o outro e ver Cristo no outro. E se você pode dar uma ajuda maior que dele, se você pode dar um pão, amém, que você sacia a fome daquela pessoa. Então nós precisamos olhar para a nossa vida, sabendo que existem pecados graves que nós precisamos combater, e existem pecados também que tomam a nossa alma sem a gente perceber. Que a gente começa a achar que tudo é natural, que tudo é normal, que é assim mesmo. Nem quanta gente que não dá esmola, quanta gente que não ajuda o outro, é assim mesmo. Não tem problema. Quantas vezes nós nos pegamos nisso, né? Aí no versículo 4 vem falar, nada de obscenidade. Obscenidade, quando a gente procura no dicionário, também é falta de pudor, vulgaridade, pornografia. Obscenidade, conversas tolas, não convém. No lugar, ação de graças. No versículo 5, nós vamos achar dissoluto. Se a gente olhar no dicionário, também é a ausência de bons costumes. É o libertino. Então a palavra de Deus diz que o dissoluto, o impuro, o avarento são idólatras e eles não herdarão o reino dos céus. E aí diz também a palavra de Deus, que ninguém vos seduza com vãos discursos. E aí eu começava a me perguntar quais são os discursos que norteiam a nossa vida, quais são os valores que norteiam a nossa vida, quais são os valores que me fazem refletir. Voltando de novo para a vida dos santos, né? Que procuraram, acima de tudo, fazer a vontade de Deus e não negar a Deus. Eu fico pensando assim que nós hoje somos chamados a testemunhar a Deus com a nossa vida, com a nossa santidade, a buscar o céu com a nossa santidade. A nenhum de nós foi pedido sangue ainda. Nenhum de nós. E às vezes Deus nos pede tão pouco. Por que pouco? Diante da graça de Deus, diante do amor de Deus, vencer um pecado é pouco. E aí eu quero te falar uma outra coisa também, que não tem sido muito dito na igreja, e que outro dia eu até conversava com a Sandra, um tempo atrás, até conversava com a Sandra, que tinha muito tempo que eu não ouvia falar nisso, porque a gente vem de uma catequese ruim, às vezes de um ensinamento ruim, mas eu tenho que falar para você, estamos quase chegando na Semana Santa, ainda dá tempo de você rever os seus propósitos para essa semana, ainda dá tempo de intensificar a oração e ainda dá tempo de vencer o pecado. Quero falar para você que existe sim diferença de pecado. Nós estamos vivendo uma realidade que nos diz assim, mas pecado é pecado, não tem problema. Se eu faço sexo fora do casamento, ou se eu conto uma mentirinha ali, é pecado. Qual a diferença que tem? E essa não é a visão católica. Pode ser a visão protestante, que não acredita no purgatório. Mas a visão católica é que nós temos os pecados mortais, aqueles pecados graves, contra os 10 mandamentos, que nos afastam de Deus, que quebram a nossa comunhão com Deus. Por isso, quando alguém está em pecado mortal, ele não pode se aproximar da Eucaristia. Mas o que minha cabeça oca pensava? Bem, estou no pecado tal, não posso comungar. E tá beleza, tá kit. Eu fico no meu cantinho,
faço a minha comunhão espiritual e está resolvido o meu problema. Não está, meu irmão. Não está. É difícil, mas eu quero te dizer que a Igreja Católica ensina que quem morre em pecado mortal vai direto para o inferno. E aí nós precisamos questionar o nosso coração e a nossa alma. Se nós queremos ganhar todo esse mundo, se nós queremos ganhar todas as vantagens que tem por aqui, ou se a nossa busca é pelo céu. Porque se a nossa busca é pelo céu, eu entendo que nós devemos lutar bravamente contra os pecados mortais, e depois cada um pode pesquisar em casa, pode olhar no catecismo, né? Que são os pecados contra os 10 mandamentos, e vigiar os pecados veniais. Aí você fala, nossa, então danou. Eu já sei que eu estou no pecado mortal, e agora? Confissão. Nil falava na pregação dele de uma água que pode nos lavar e que nos lava de todo o nosso pecado. E uma das formas de nos lavar é a confissão. Arrependimento, confissão e luta para não voltar ao pecado. E aí depois vem os pecados veniais, são os pecados mais leves, que não deixam de ser pecado, mas que não quebram a nossa ligação com Deus. Os pecados, quando a gente chega na Santa Missa, a gente pode pedir perdão a Deus, fazendo um propósito de se confessar depois, e a gente pode entrar na fila da Eucaristia. Então nós precisamos lutar primeiro. Se você ainda não tem um propósito para essa quaresma, pense primeiro se você tem um pecado mortal, um pecado grave para combater. Ainda dá tempo, Semana Santa ainda está chegando. Se você já combateu todos os pecados mortais e já confessou, procure ver qual é o pecado venial que nós estamos alimentando como um filhote, como um bichinho de estimação e que anda na nossa vida, ó, nos perseguindo. Talvez uma mentira, talvez uma falta de oração, talvez falar mal de um irmão, que quando a gente percebe, a gente já está naquele assunto, já está alimentando, e como que foi mesmo, e como que é mesmo, como que é mesmo. Quais são os pecados que nós precisamos combater na nossa vida? O que o Senhor tem pedido de nós, em especial nessa quaresma, porque estamos no tempo de quaresma, porque o tempo da quaresma é um tempo de sair da terra seca e ir para a terra fértil. Alguém rezava que se sentia, quando chegou aqui no grupo de oração, se sentia como terra árida. Alguém rezou e eu não sei identificar quem foi. Glória a Deus. Né? E Deus quer fazer de nós terra fértil. O tempo da quaresma é um tempo que nós vamos para o deserto, que experimentamos uma intimidade maior com o Senhor e que nós renascemos para dar frutos, né, Nil? Para colher os frutos durante o ano. É o tempo de nos preparar. O nosso outono. Muito bem. E nós precisamos assumir para nós que esse tempo de quaresma tem que ser um tempo de firmeza, um tempo de retidão. Chega de frouxura. Como que era a palavra que vinha? Eu acho que é frouxura mesmo, né? Firmai os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próximo. Foi a palavra que ele deu em uma pregação também, em Tiago 5:8. Que o nosso coração se encha da graça de Deus, para que o nosso coração seja firme, que tenha um propósito firme de agradar ao Senhor e de se aproximar ao Senhor. E que em todas as situações da nossa vida, sejam elas cotidiana, seja ela de dificuldade, seja ela de pecado grave, que a gente pensa, o que um santo faria no meu lugar? Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, é porque a gente tem que pensar o que Jesus faria no meu lugar. Certo? Tá certo. Mas se a gente for pensar que Jesus é Deus e que Jesus não pecou, a gente fala, não, então ele tem uma vantagem, porque ele é Deus e ele não pecou. Agora, os santos foram pessoas como nós, seres humanos como nós, com a mancha do pecado original como nós. E eles venceram tudo por amor a Cristo e pela graça do Espírito Santo. Então, diante de uma situação desafiante, nós vamos nos perguntar, o que um santo faria no meu lugar? Se você tem um santo de devoção, eu tenho São José.
Muitas e muitas vezes, onde eu penso em gritar, onde eu penso em espernear, às vezes esperneio, às vezes grito, mas muitas vezes eu falo assim: meu Deus, o que São José faria no meu lugar? E provavelmente ele se silenciaria para ouvir a voz de Deus e obedecer. Que era isso que São José fazia. Foi isso que ele fez a vida inteira dele. Silenciava, escutava e obedecia. Silenciava, escutava e obedecia. Que o nosso Senhor Jesus nos ajude, que Ele mande sobre nós o Espírito Santo para nos abençoar, para fortalecer a nossa fé e nos ajudar a ser santo, cada dia mais um pouquinho. Que quando nós chegarmos no céu, aí Deus vai nos fazer verdadeiramente santos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.